Esse vídeo contém spoilers. Eu vi o filme do Flash. E antes da análise começar mesmo, deixa eu dar um breve contexto do porquê esse filme acabou por ser uma decepção pra mim em vários sentidos. Mas antes disso, rapidão, deixa o like aí, por favor. Fortalece muito o trabalho. Agora, vamos pra análise. Ao longo dos anos, houve muita conversa sobre como trazer o Flash para os cinemas. Se você conhece um pouco sobre o personagem em algumas de suas histórias, criar um filme centrado nele até que seria bem complicado. A maioria de suas histórias giram principalmente em torno da manipulação do tempo que o herói pode fazer com suas habilidades e as consequências que isso traz para ele e para as pessoas de quem ele mais gosta. E como um diretor conseguiria filmar as inúmeras cenas de super velocidade ou a viagem no tempo, você se pergunta? Bem, a única maneira de fazer isso, é claro, é fazendo uso do famoso CGI. Não há outra opção, para o bem ou para o mal, mesmo que sabemos que no final tende a ser para o mal. Lá em 2014 foi finalmente anunciado que um filme sobre o Flash seria feito. Sim, esse filme foi anunciado há quase 10 anos e só foi sair agora. E esse filme abriria caminho para a expansão do chamado DCEU, ou o universo estendido da DC Comics no cinema, se você preferir. E isso resultaria na tão sonhada união da Liga da Justiça de uma vez por todas. Mas como todos nós sabemos, o DCEU foi lentamente sendo destruído no passar desses anos, com vários diretores que chegavam e saíam de projetos à torto e à direito, sem ninguém no comando para dar as ordens de como funcionaria esse universo em construção. 5 anos após o anúncio do seu filme, o diretor argentino Andy Muschietti, conhecido pela adaptação de 2017 de It, A Coisa, é finalmente escolhido como diretor do filme. Muitas coisas aconteceram durante esses anos de produção, desde mudanças no roteiro até a possibilidade do protagonista do filme ser reescalado. Chegaram a sair até notícias de que o filme poderia ser cancelado por todos esses problemas. No entanto, depois de toda essa espera, The Flash finalmente conseguiu a sua estreia nos cinemas. Mas valeu a pena esperar 9 anos para ver esse filme? Algumas pessoas o chamam de um dos melhores filmes de quadrinhos de todos os tempos, retratando uma versão livremente adaptada da história em quadrinho Flashpoint. Do meu ponto de vista, eu considero esse filme como uma grande decepção. E eu vou explicar o porquê. Na história do filme, Barry Allen está trabalhando duro, embora sem muito progresso, em um laboratório forense na cidade de Central City. A razão pela qual ele está lá é trazer justiça para o seu pai, que foi preso injustamente pelo assassinato de sua mãe quando Barry era só uma criança. Sem saber o que fazer, Barry pensa em como ele pode usar os seus poderes para voltar no tempo e poder salvar a sua mãe. No entanto, Bruce Wayne o avisa que manipular o tempo pode levar a consequências absurdas para o universo e blá 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 blá. Claro que o Barry não liga pra isso e viaja no tempo mesmo assim. O Flash então viaja no tempo e salva sua mãe, mas fica preso no passado no mesmo dia que o General Zod está invadindo a Terra. Você lembra do General Zod? O melhor vilão do antigo DCU? Então, eles trazem ele de volta aqui pra ter 2 cenas de ação e eu nem lembro como ele é derrotado, mas eu só sei que ele não tem o pescoço quebrado dessa vez. E caso você não lembre, o Zod está em busca do Superman que está escondido aqui na Terra. Além do Flash ter que lidar com essa invasão do Zod, ele também tem que lidar com o fato de que o seu eu mais jovem, que é simplesmente um porre de personagem, que tem 18 anos e age como se tivesse 12, acabou de receber os seus poderes de velocidade, só que não sabe usar eles. Logo, os dois Barrys, eles têm que buscar a ajuda de um dos poucos heróis que existem nesse universo, um velho barbudo e aposentado Batman, interpretado aqui novamente pelo Michael Keaton, e que tá de volta aqui para ser um dos únicos pontos altos desse filme. As suas cenas de ação são de longe uma das melhores cenas de ação do Batman no cinema. E finalmente temos um Batman que dispara batarangues do seu cinto de utilidades e usa vários gadgets lutando contra os bandidos. A gente só pediu o mínimo, sabe? E finalmente a gente tem isso, cara. E eu tô muito feliz. Mas se tem uma coisa que é bem frustrante, é o fato de não termos uma cena de ação envolvendo o Batmóvel nesse filme. Ele aparece só no filme pra ser um enfeite, galera. Eu sinto muito. Até esse ponto da história, eu até que tava gostando bastante do que eu tava vendo, sabe? Mas é aí que chega o problema desse filme.
o seu terceiro ato. Logo após os dois Barrys e o Batman resgatarem o Superman desse mundo, que não é segredo pra ninguém que agora não é o Superman e sim a Supergirl, as coisas entram em um território muito, mas muito difícil de comentar. O filme cai em um buraco do qual não consegue sair, entrando em uma direção medíocre e bem confusa. O clímax de The Flash é a repetição do que vimos no filme O Homem de Aço, só que bem pior. A batalha final se passa em um deserto, um dos lugares mais chatos para se ter um confronto desse porte, onde o Zod enfrenta a dupla de Barrys, a Supergirl e o Batman. Durante essa batalha, tudo acaba dando errado e o Barry do passado decide voltar no tempo para tentar impedir que o Zod vença e que as mortes do Batman e da Supergirl não aconteçam. É sério, filhão? Você não aprendeu nada com seu eu do futuro que voltou no tempo para salvar sua mãe? Então, ele tenta de novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez, apenas para fazer com que o pessoal do cinema assista mais uma vez o CGI tenebroso desse filme. Depois de assistir essa sequência de luta quase 8 vezes, a gente chega a uma das piores conclusões dos filmes de super-heróis que saiu nos últimos anos. Se você pensou que os efeitos visuais desse filme eram ruins, fica pior ainda quando chega na parte das participações especiais desse filme. Participações entre muitas aspas, né? Porque é um apanhado de boneco de massinha só olhando pra câmera. Cara, olha pra isso. É inaceitável que o filme tente cegar o público de sua conclusão, manipulando a gente com essas participações especiais e aparições que não agregam em nada na história. Fora o desrespeito absurdo com a imagem do Superman do Christopher Reeve. O coração que o primeiro e o segundo ato do filme tinham é totalmente deixado de lado para dar ao público uma batalha final vazia, com efeitos especiais horríveis e um fanservice vagabundo. Ah, e eu quase esqueci que tem o Dark Flash nesse filme, que aparece 2 vezes ao longo do filme todo e é tão decepcionante quanto a Supergirl. Sério, ambos entram mudos e saem calados da história. O roteiro podia facilmente ter cortado esses dois personagens que não faria falta nenhuma na história. Aí você se pergunta, então o filme do Flash é ruim, não é? E eu te dou essa resposta, não é um filme ruim. Ele é um filme bom, mas ele não corresponde à metade do hype que estavam prometendo pra ele. Ele não é o melhor filme de super-heróis de todos os tempos e está longe de ser. Eu saí decepcionado desse filme não pelo que me prometeram, e sim pelo que me foi entregue. E o que me foi entregue foi uma despedida frustrante pra esse universo que foi criado em 2013 e que, querendo ou não, eu tinha um certo apreço por ele. A cena final desse filme, junto do pós-créditos, é uma piada de mau gosto que me fez ter certeza que a Warner gosta de tirar o seu público pra palhaço. Mas enfim, essa é só a minha opinião. Por favor, deixem as suas aí nos comentários que eu vou adorar ler e discutir com vocês. Obrigado por assistir e até mais.